Boa noite todo mundo na casa, boa noite você de casa, e a gente vai começar mais uma live, né? Que saudade de vocês, esse mês vocês tiveram várias lives no canal, tiveram live com Flamarion, tiveram live com Wagner Ideale, que foi fantástica, quem acompanhou sabe, quem não acompanhou, vai lá e visita o canal e vê, foi sobre física quântica, tá bom? Foi uma delícia, foi maravilhosa a live também. Hoje eu vou começar agradecendo a todos vocês, porque eu abri a campanha das crianças, dos brinquedos das crianças, e vocês estão ajudando, continuam ajudando, e eu quero aproveitar para agradecer. Nós temos uma meta de arrecadar 1.000 brinquedos. Nós temos 1.000 crianças cadastradas, apesar de termos 1.300 famílias no cadastro. Então, são 1.000 crianças. Todo ano, a Casa da Caridade escolhe um lugar carente para fazer uma festa do Dia das Crianças. Esses últimos 2 anos, a gente não fez por conta da pandemia, por conta que estava muito difícil, nem o Natal, nem a festa do Dia das Crianças. Mas, esse ano, como as coisas já deram uma melhorada e a gente está retornando às atividades de forma com segurança, claro, de forma segura, o mais seguro possível, nós resolvemos fazer a festa do Dia das Crianças. Será no Jardim Barragem, em Águas Lindas do Goiás. Lá são 100 crianças, mais os familiares, que nós oferecemos um almoço. Vai ter um voluntário nosso, que vai estar vestido de palhaço, vai ter brinquedo inflável, vai ter muita coisa bacana, bolo, sorvete, vai ter muita coisa, e a entrega dos brinquedos. Nesse dia também a gente vai fazer a entrega dos kits Iti Maria, que são os kits que vêm com higiene, com roupa, com calçado. Enfim, lá será uma festa muito bacana também. Se você é de Brasília e quiser conhecer, tá, podem nos procurar. Então, dessa forma, a gente fez a campanha, abriu a campanha, onde cada um pode doar R$10 e cada brinquedo será nesse valor de R$10. Você é a padrinha ou a madrinha uma criança. E também a gente continua com a campanha da cesta básica, né? A gente sempre pede, porque a nossa campanha de cesta básica ela é muito alta, né? Elas são 1.300 famílias que nós temos que entregar. Fora as outras que são pedidas na porta, as emergenciais, fora outras instituições em Brasília também que nós ajudamos. E é muito difícil essa questão de limitar a cesta básica, porque é alguém te pedindo comida, né? Então, é por isso que o nosso cadastro continua tão extenso. Então, a gente continua com todas essas campanhas. Você que não conhece ainda o Instagram da Casa Inácio Daniel, é inaciodaniel@oficial, tá bom? Vocês procuram lá no Instagram, Inácio Daniel, e vocês vão ver todos os programas da casa. Nós começamos com os programas de palestra, não só minha, mas de outros palestrantes. Dia 29, na sexta-feira, tem o Fernando Mille, que é maravilhoso, um palestrante maravilhoso aqui da casa, tá bom? Eu virei também para poder abrir a palestra. Você que é de Brasília, que queira participar presencial, é só ligar na casa e dar o nome, tá? Fernando Miller, dia 29. E também a gente abriu o curso de doutrina espírita, né? E já começou, é o 5º encontro que teve, quinta-feira. Então, a gente pretende abrir novos cursos, mas esse foi o piloto, tá bom, gente? E depois, quem sabe, o online. Então, é passando muito para agradecer a todos vocês. Eu preciso sempre agradecer e preciso sempre mostrar para vocês os nossos projetos. Nós temos um projeto novo que é de apoio aos doentes terminais. É uma época da vida muito difícil em que eles não encontram muito apoio, às vezes nem público nem privado. Então, a Casa da Caridade os ajuda de forma a que eles passem, né, esse momento difícil de forma mais confortável possível, tá bom? Se você quiser conhecer esse projeto, basta nos ligar também. Todo o cadastro da Casa da Caridade você pode ter acesso aos telefones dos familiares e você pode ligar, tanto da cesta básica como de qualquer um outro projeto, enxoval de neném, a pastoral carcerária, você pode ligar diretamente para a Lurdinha e ela vai te explicar tudo direitinho como é feito. Todos os projetos são públicos e vocês têm acesso, tá bom? Então, muito obrigado. Tem sido muito bacana esse ano. Muito difícil, final de mês sempre é, mas tem sido muito bacana com a ajuda de vocês, tá bom? Então, hoje, para a gente iniciar a nossa palestra, né, nossa live, nosso bate-papo, eu vou pedir que vocês fechem os olhos materiais, nossos olhos físicos, né? Para que a gente possa abrir os olhos espirituais.
se preparar para a palestra, né? Se colocar num ambiente favorável, com vibrações boas. E nós pedimos ao Pai Celestial que abençoe cada um que está fisicamente aqui na casa, cada um que assiste pela internet, seus entes queridos, os entes queridos que já partiram para a pátria espiritual. Nós pedimos as bênçãos, Senhor, nesse momento de paz, de alegria, que o nosso coração, que o nosso espírito fique em constante júbilo pelo simples fato da chance de existir. Que assim seja. Pois bem, vocês me conhecem já há algum tempo e eu sempre disse que eu não sou palestrante. E, de fato, eu não sou palestrante. Eu comecei as palestras e as lives por conta da pandemia, porque foi necessário, porque a gente estava ficando muito distante fisicamente e eu já não poderia receber as pessoas. Então, eu resolvi fazer as lives. E eu precisava falar sobre vários assuntos. Eu não sou especialista em nada e nem tenho o condão de ser. Então, a minha opinião não significa ser a verdadeira ou ser a que você deva adotar. Mas é apenas uma opinião baseada na convivência com os meus amigos espirituais, não só o meu mentor, todos os meus amigos espirituais. Todos os espíritos que se comunicam comigo se tornam meus amigos, não tem uma exceção que não ocorra isso, tá bom? Então, é pela experiência deles, eu falo para vocês pelos olhos deles, pelos que eles veem e vivem lá também. E pelo meu mentor, claro, Inácio Daniel, que me ensina a cada dia. Então, entendam isso. E hoje não poderia ser diferente. Nós estamos no mês que é chamado de Setembro Amarelo, né? Por prevenção ao suicídio, né? A gente vê que a mídia no Brasil, no mundo inteiro, está falando sobre isso e é necessário. E a gente tem um tabu muito grande em falar sobre suicídio, porque a gente não quer enfrentar que nós estamos passando por esse problema. No mundo inteiro, 800 mil pessoas se suicidam durante um ano. Significa dizer que, em cada 40 segundos, uma pessoa no mundo se suicida. Enquanto a gente está conversando aqui, se você contabilizar de 40 em 40 segundos, são várias mortes que acontecem. No Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Isso são dados da OMS. Ou seja, no Brasil, são 12 mil mortes anuais pelo suicídio. E ficou constatado também que, em 90% dos casos, as pessoas que se suicidam, elas têm problemas mentais, e o maior deles é a depressão. Nós temos um tabu muito grande em falar do suicídio, porque nós acreditamos que, se a gente falar sobre o suicídio, a gente está provocando, a gente está induzindo, a gente está facilitando, quando é o contrário. Tem que ser falado, esse tema tem que ser falado, não pode virar um tabu entre as famílias, um tabu entre as pessoas, um tabu entre as religiões. Esse tema precisa ser falado e precisa ser debatido também. As pessoas têm que entender o porquê não fazer, porque não é legal tirar a própria vida, não por medo, não pela a ideologia do medo, a religião do medo, mas pelas consequências e também porque elas não encontram a solução que elas procuram. E é engraçado que eu já escrevi por várias pessoas que caíram nessa cilada do suicídio, várias. Pessoas boas, espíritos bons, porque quando ocorre o suicídio, as pessoas estigmatizam eles a partir do suicídio, esquecem toda uma vida que eles tiveram, seja uma vida mais breve, seja uma vida mais longa, esquecem tudo aquilo. E essas pessoas são pessoas como qualquer um de nós que assiste hoje, que está aqui. O suicídio não consta na Bíblia a palavra suicídio, ela só veio aparecer lá com Santo Agostinho. Eles criaram essa palavra para dar significado que isso não é legal. Essa palavra foi criada a partir de então. Mas na Bíblia tem vários casos de suicídio. Cada suicídio é diferente, nenhum caso é igual. E também não seria inteligente, nem muito menos justo, do ponto de vista divino, que todos os suicidas passassem pelas mesmas penas ou que passassem pelos mesmos processos. Na minha visão, e agora eu falo como Mayra, como médium, o suicídio é mais um caso de morte, é mais um procedimento de morte. É uma experiência também humana. Qualquer um de nós, eu nem tenho medo de ser criticada por isso, qualquer um de nós pode pensar em tirar a própria vida. Qualquer um de nós.
Por quê? Porque tem vários motivos que são subestimados pelas pessoas. Você muitas vezes faz uma brincadeira com alguém, você muitas vezes usa a sua religião contra alguém, você muitas vezes é preconceituoso, você muitas vezes não dá chance, e você acha que certos comportamentos são inocentes. Mas o que ele causa na pessoa, as coisas que ele provoca, não são tão inocentes assim. Então, esse é um comportamento que pode passar pela cabeça de qualquer um. E, por isso, deve ser quebrado esse tabu, para se conversar, para se mostrar o porquê não. A gente vai começar falando pela Bíblia. Na Bíblia tem vários casos de suicídio, apesar que o que ficou mais famoso foi o de quem? Judas, né? Porque lá no final da Bíblia, lá na Escritura, ele diz que Judas se suicidou, se enforcou, e logo depois seu corpo caiu no chão e se reparte. Então, esse é o caso mais famoso que narra-se na Bíblia. Mas existiram outros, existiram Saul. Saul, quando estava perdendo a guerra no momento de batalha, ele não queria que os outros integrantes do exército contrário o matassem por questão de honra, né? Então, ele pediu para que um servo dele enfiasse uma faca nele, uma espada. O servo se nega, era o escudeiro. Então, Saul se joga sobre a espada, simplesmente pela questão de honra, de não querer ser morto pelo inimigo. E vendo também que Saul havia morrido, o servo também se suicida da mesma forma. Existe também o suicídio do conselheiro de Davi, na verdade, de Salomão. Pelo simples fato do rei Salomão não ter seguido o conselho dele, ele achou aquilo desonroso e também tirou a própria vida. E existe um caso ainda também muito famoso que as pessoas, muitas vezes, os teólogos e algumas áreas de teologia que você estuda, não tem muitas vezes como suicídio, que é o de Sansão, tem como autossacrifício, né? Porque Sansão ele vai para o templo e diz que morra eu com os filisteus. Então, ele derruba o templo em cima dele para matar todos os filisteus que estavam ali, e ele, claro, morre junto. Mas, nessa situação, as pessoas consideram isso como um autossacrifício. Então, a Bíblia, ela apenas narra esses casos, ela não leva além, ela não diz quais as consequências, ela não fala abertamente sobre o suicídio, porque não era conhecido naquela época com essa palavra suicídio, como outras palavras já não existiam na Bíblia. O suicídio é causado pela depressão ou por outras coisas, é uma doença também. A depressão é uma doença como o câncer, como qualquer outra doença, que deve ser tratada, e deve ser tratada por médicos. Estrutura médica, clínica. O espiritual pode ajudar muito, as casas espirituais, as igrejas, a crença em Deus, as religiões têm muito a contribuir para ajudar a prevenir. Mas o tratamento é feito por médicos, é feito com a tecnologia que nós temos. Algumas pessoas precisam tomar remédio, e isso não é vergonha nenhuma, porque muitas vezes a depressão é biológica, é química, há fatores químicos nisso. Então, é uma das primeiras coisas que a gente deve quebrar o tabu, é procurar ajuda médica mesmo. E, junto, simultaneamente, se você desejar, se você sentir no seu coração, procurar ajuda religiosa também. Procurar ajuda nas casas espíritas, procurar ajuda na igreja católica, na evangélica, onde você se sentir melhor. Então, passado isso, a gente vê que muitas vezes são criados uns tabus muito fortes ou umas estigmatizados muito fortes, estigmatizam eles muito forte pela questão da religião. Se vocês procurarem entender, já existiram suicídios chamados religiosos. Um suicídio coletivo em 1978 foi comandado pelo reverendo Jim Jones, na Guiana, né? Ele comandou o suicídio de 918 fiéis. Dentre eles, 304 eram crianças. Tudo isso impregnado pela fé, impregnado pela existência de que ele coordenava ali um grupo de pessoas que viveria numa sociedade muito melhor do que essa sociedade que tinha fora da que ele criou. E aí, quando as pessoas quiseram sair, ele não deixou. Algumas foram mortas a facadas, outras foram mortas a tiro. Ele foi morto a tiro também, alguém atirou contra ele no final, porque ele pediu, e grande parte se suicidaram com refresco de uva envenenado.
As mães deram para os seus filhos e depois tiraram sua própria vida. E tudo isso que eu estou falando abertamente com vocês é para vocês terem ideia que, dependendo dos extremos de religião, de doutrina também, isso também pode causar mal. Uma religião que prega apenas a violência, que prega apenas que não existe um perdão, que existe um inferno eterno, que existem pecados que não são jamais perdoados por Deus, ela, no mínimo, não está sendo empática ao comportamento humano que qualquer pessoa, qualquer um de nós pode ter. Em algumas épocas, algumas religiões sequer faziam oração pelas pessoas que se suicidavam. Sequer poderia ir a um velório ou coisa parecida. Olha que absurdo. Isso é um absurdo. E então a gente vem conhecendo a doutrina espírita, que bem fala sobre o suicídio. Por que não fazer o suicídio? Primeira coisa é que o sofrimento não acaba. O suicida, ele não quer tirar a própria vida. Ele não quer morrer. Não existe essa ideia que ele quer morrer. Ele quer tirar a dor. A dor que está dentro dele. Ele quer acabar com o sofrimento que foi causado muitas vezes por ele, muitas vezes por pessoas terceiras, fora da família, causadas por situações que ele não soube falar, não teve chance de falar, não quis falar, por depressão, por uso de drogas, de bebida, por casos amorosos, por muitas e muitas questões. Então, ele não quer tirar a própria vida. E isso é uma ilusão. Ele não quer morrer. Ele não quer morrer. E a grande parte deles sabem, ou pelo menos têm na sua cabeça, que podem enfrentar algo muito ruim por conta desse ato. Então, o que eles não querem é morrer. Eles querem tirar a dor. Eu acho que todos nós passamos por uma dor que a gente pode achar que, em alguns casos, é difícil demais se passar. É uma dor que mutila. A dor da saudade é bem assim. Quem já perdeu um ente querido sabe que, no ápice da dor, o que você sente é isso. Você sente que sua vida acabou. Você sente que não existe mais motivo para seguir. Você sente, é isso que você sente. Não adianta a gente meio que enfeitar as coisas. Nós sentimos isso. Às vezes, uma dor de uma separação, a dor da perda do emprego, a dor da perda, de um ente. Enfim, nós temos dores, o ser humano tem dor. As pessoas com doença terminal, que sofrem muitas dores, elas também não querem morrer. Às vezes, elas querem aliviar aquela dor. O problema é que, quando você se suicida, a dor não acaba. Ela recomeça, ela reinicia até você entender que aquele ato que você praticou não foi solução para esse problema que você estava passando. Por isso que existe um ditado que as pessoas falam muito, vulgarmente, popularmente, que é assim: só não há solução para morte, não é? De uma certa forma, você pode pensar nisso como meia-verdade. Por quê? Porque, enquanto você está aqui, neste plano, nesta encarnação, há solução. Há como você procurar ajuda, há como você entender os fatos, há como você buscar conhecimento, há como você se agarrar em qualquer coisa que seja. Se você pode se agarrar à arte, à música, à religião, o que você quiser, se agarre. Algumas coisas nas nossas vidas são muletas, são cordas que são lançadas para que a gente segure e possa ser puxada. Algumas coisas nas nossas vidas vêm para nos puxar, pela mão, pelo cabelo, como eu sempre falo, de qualquer forma, elas nos puxam. Então, enquanto você está aqui neste plano, você luta e você luta. O suicida, quando ele desencarna, ele passa um processo de confusão muito grande. E, muitas vezes, as religiões pregam as dores materiais, as dores do corpo. E eu entendo por que isso, porque elas querem, através do medo, te explicar para você não fazer isso. Porque o ser humano, muitas vezes, ele só escuta através do quê? Do medo. Infelizmente, é assim, de forma irracional. Tanto é que, durante a história, a gente viu imperadores, reis, que usavam o quê? O medo para governar. E eles diziam, é melhor ser temido do que ser amado, não é assim? Então, muitas vezes, as religiões usam isso para fazer com que você não faça.
Só que não é necessário causar terror, pânico ou medo. É necessário te explicar quais são as consequências para que você, tendo o conhecimento, para que você, tendo o conhecimento do que ocorre depois, para que você saiba que a vida continua, que a morte não é o fim, assim como o nascimento não é o começo, você possa entender, porque praticar esse ato será muito, muito, muito ruim. Os suicidas, e tem vários tipos de suicidas, gente. Os casos de suicídio são diferenciados. Eu vou dar um exemplo de quando eu comecei a caminhada. Eu fui fazer uma palestra em Franca e uma psicografia no dia seguinte. E então eu recebi uma mãe na fila no dia da palestra que ela estava em prantos, ela estava arrasada. O filho dela teria tirado a própria vida. E ela dizia que era um rapaz bonito, saudável, que estava passando por os problemas profissionais e que, de repente, ela chegou em casa e ele estava enforcado. Não há cena pior para uma mãe. Não há. Não há cena pior para qualquer pessoa, filho, qualquer familiar que tenha que ver quem você ama naquela situação. Não existe. O suicida, ele deixa também aqui os familiares, os parentes, os entes queridos, para enfrentarem esse problema, para enfrentarem esse estigma também. Só que tem muita gente que fala assim que o suicida ou ele é egoísta ou ele é covarde, e é nenhum dos dois. Ele é uma pessoa em desespero. Todos nós já passamos por um desespero, mas tem desespero que é tão maior, que às vezes você não vivenciou. É um momento de desespero. Grande parte deles não tem sequer a noção do que estão fazendo. E o Espiritismo prega o quê? Que o que conta muito é a intenção. O suicida que se tira a vida, sabendo das consequências, com a liberdade de fazer, e premeditando por algum motivo, esse passa por um processo diferente do que aquele que age, ou por influência de uma depressão, ou quando está fora de si, ou por influência de qualquer outro tipo de doença mental, né? Por influência de remédio, por N coisas. São tipos de suicídios diferentes. E não há uma bula para cada um. Então, quando as pessoas começam a dizer, as pessoas esquecem que o suicida, ele deixa uma família. E não há coisa pior para a família ficar sem entender o que acontece com aquele ente querido que partiu e o que acontece com eles aqui que ficaram. A sociedade, as religiões, enfim, a psicologia também é instrumento para ajudar, mas muitas vezes ela não consegue explicar para esses familiares o porquê. Ela não consegue explicar para esses familiares como agir depois disso. Então, a empatia, falta empatia nas religiões também em lidar com os familiares. Os familiares não têm culpa alguma do que aconteceu. Zero culpa. Eles enfrentam só as consequências. A saudade. Eles enfrentam a saudade como qualquer um, ou até mais. Eles enfrentam a estigmatização, eles enfrentam as perguntas, eles enfrentam os preconceitos, eles enfrentam tudo isso. Então, se você que está em casa hoje também está pensando em tirar a sua vida, um dos motivos para que você não faça é porque eu tenho certeza que você tem uma família que você ama e que você sabe que, se você fizer isso, as consequências piores ficam para os familiares. Porque você vai estar em outro plano, sofrendo as consequências dos seus atos, e eles vão estar aqui sem entender nada, porque foram bons com você, porque te ensinaram o caminho correto, porque te criaram bem, e ainda assim você tirou sua própria vida. Esse é um caso. Então, as religiões precisam ter empatia, as doutrinas, a psicologia, a ciência, a medicina, ela precisa ter empatia com as famílias, empatia com o desencarnado também que se foi, independente da forma que ele se foi, ele merece respeito como qualquer um. Na minha vida inteira, eu já tive com vários e vários suicidas. Os trato com muito respeito e, muitas vezes, com muito mais amor do que, às vezes, os outros, porque eles precisam disso.
Quando eles chegam lá, por algum motivo, em determinado tempo, eles ficam muito confusos. E eles só conseguem sair desses lugares que eles estão enfrentando a confusão quando eles acordam para o ato que eles cometeram. Quando eles acordam para entender que não foi o correto. E aí eles recebem ajuda e eles são retirados daqueles lugares. Os familiares também que lá estão ajudam, os recebem, os acompanham, ajudam na sua recuperação, porque existe a misericórdia divina. O que está faltando aqui nesse plano é a misericórdia humana, essa falta. Nós estamos precisando de misericórdia humana, de amor humano, de empatia humana, com os problemas dos outros. Nunca, jamais subestime o problema de alguém. Ele pode ser mínimo para você, mas não é para aquela pessoa que está passando um problema. Às vezes, um ato seu impensado causa um sofrimento tão grande no outro, então tenham responsabilidade também com os atos. Na verdade, nós temos que ter, eu também. Muitas vezes eu vou dizer para vocês que muitas vezes eu encontro mães, encontro filhos, encontro pessoas que procuram os entes queridos e estão desesperados, claro, pela saudade, pela dor, por não entender, porque muitas vezes não entenderam o que aconteceu ali, porque se foi tão cedo, porque se foi tão de repente, porque meu pai, porque minha mãe. E nesse processo o desespero toma conta. E eles me procuram muitas vezes. E às vezes desesperados, é muito normal você escutar: eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. E aí você tem que alertar as mães e todos os entes que dizem: eu vou tirar minha própria vida porque assim eu vou encontrar com ele. Não encontram nunca mais. Vai demorar muito, 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 muito. Esse encontro não acontece tão cedo. Então, você que pensa em tirar a própria vida porque alguém que você ama partiu, esse reencontro não vai acontecer tão cedo. Pelo contrário, transforma o seu luto em luta, em memória deles, em memória a tudo que eles significaram para vocês. Transforme esse luto em luta. Lutem por eles, rezem por eles, orem por eles, mandem boas energias por eles. Aprendam a conviver com a distância física e aprendam a viver com a aproximação espiritual. Eles agora não têm mais essa matéria, esse corpo físico. Na verdade, é essa fórmula aqui, essa roupa que nós temos. Mas eles estão no verdadeiro ser, que é o espiritual, que todos nós um dia nos tornaremos de novo, de novo, de novo, de novo. Para aquelas pessoas que pensam no suicídio como algo muito remoto, que nunca poderia passar pela sua cabeça, vejam que vocês podem ter várias e várias e várias encarnações, várias e várias vidas, e numa dessa você pode ter cometido esse ato também. Suicídio não é algo novo, é algo inerente do ser humano, nasce junto com ele. Bem das remotas, as eras remotas, o suicídio já acontecia. Não é algo novo dessa era. Então, aprenda a escutar e acolher a dor dos outros. Hoje em dia, é uma preocupação mundial com tudo isso. E aquelas pessoas, e os governos começaram a lançar programas para ajudar as pessoas depressivas, as pessoas que passam por dependência química, as pessoas que passam por dependência alcoólica, as pessoas que passam por problemas que muitas vezes os fazem pensar em pôr fim ao sofrimento. De novo, eles não querem pôr fim à vida. Suicida não é aquele que quer tirar a própria vida, é aquele que quer acabar com o sofrimento e, no desespero, não sabe o que fazer. Então, conversem, acolham as pessoas com suas dores. Às vezes existe uma pessoa que você fala assim: não, mas essa pessoa, ela é muito pessimista. Essa pessoa, ela só fala coisa ruim. Você já parou para pensar que ela só quer desabafar com você? Eu vi relatos na internet que no CVV, no 188, foi criado um projeto para escutar, né? Tem voluntários que escutam pessoas que estão passando por momentos difíceis e que pensam em tirar a própria vida. Eles dizem que muitas vezes eles recebem a ligação e as pessoas só querem falar. Elas só querem falar. Só querem dizer o que está passando ali pelo problema, pela vida delas. Escutem. Escutem as pessoas, acolham a dor das pessoas. A caridade, ela não é só material, ela não é só a cesta básica, ela não é só a comida.
ela é também uma caridade sentimental e espiritual, de você se colocar no lugar do outro. Não utilize religião para violentar ninguém, nem os desencarnados. Eles são humanos como nós, em outro plano. Então, não estigmatize nenhum deles. As pessoas não devem ser lembradas pela causa morte. Há uma coisa em mim que me machuca muito, são quando as pessoas dizem: o meu filho suicida, a minha mãe suicida, o meu pai que morreu de Covid. As pessoas perdem o nome, a identidade, a forma como elas são, não eram, são. Porque a gente começa a rotular elas pela causa da morte. Então, não façam isso, não faça isso. Não crie uma pecha, não crie uma estigmatização em cima disso. As pessoas precisam de acolhimento, as pessoas precisam de amor. O mundo precisa de amor. O mundo precisa muito mais de amor do que especialistas. Se você buscar uma religião para ser especialista, está fazendo errado. Se você buscar uma profissão para ser especialista sem ter empatia humana, você está fazendo mais errado ainda. Se você buscar qualquer coisa na sua vida sem utilizar a empatia humana, o amor divinal, você não terá sucesso. O sucesso é só material. Gente, vocês estão ouvindo esse barulhinho? É porque aqui a telha, eu nem sei como é o nome dessa telha, eu acho que é zinco. É zinco? Então ela faz barulho mesmo, tá? Se vocês aí de casa não estiverem escutando direito, falem para o Cláudio ajustar aqui algumas coisas. Então, a partir de hoje, parem de pensar no suicida como alguém muito distante. Pode acontecer dentro da sua casa, não deve, mas pode. Podia ser você no momento de desespero, no momento de influência, no momento de várias situações comportamentais. Então, pare de estigmatizar as pessoas pela causa morte. Parem de aterrorizar. Nós precisamos dialogar, nós precisamos expressar, nós precisamos trazer essas pessoas que estão precisando de auxílio para próximo da religião, para próximo de Deus, para próximo da ciência, para que elas possam aprender pelo conhecimento por que não fazer, e não pelo terror. E não pelo terror. A violência e o terrorismo nunca foi favorável a ninguém. Mas você que está em casa hoje, que está passando por um problema muito grave, você acha que não tem solução? Esqueça isso, esqueça isso. Existe solução para tudo. Existe solução para tudo. Não existe o fogo eterno, o inferno eterno, o paraíso eterno. Não existe a falta de perdão. Deus é um Deus de muita perdão. Deus é um Deus Pai. Que pai que não perdoa um filho? Se nós, que somos pais carnais, materiais, nós perdoamos, que dirá Deus? Sim, o suicida sofre as consequências dos seus atos. E o pior que ele pode passar não é a dor física, ele não tem mais a matéria, mas é a dor que a gente chama de consciência. Espírito é igual consciência. Essa dor, não existe dor dimensionada nesse plano, nessa matéria física, que possa chegar perto do que a consciência sofre nesse momento. Ele se vê com uma multidão de pessoas que fizeram algo parecido. Ele se vê confuso. Ele se vê sem saída por algum tempo, até que ele se recobra, até que ele se arrepende do seu ato, até que ele reconhece e ele também é resgatado. Ele também é resgatado. Mãezinha, paizinho, você que teve algum ente que cometeu isso, que caiu nessa cilada por qualquer motivo que seja, eles serão resgatados. Eles ficarão também na trajetória divina, porque é igual diz na Bíblia, não existe uma ovelha que não será cuidada pelo seu Pai. Deus cuida de todos nós, encarnados e desencarnados, independente dos nossos atos. Independente dos nossos atos. E saiba que tem solução. Procurem ajuda, procure sua religião, procure sua igreja, procure o líder, procure a ciência, procure os médicos, procurem as casas de caridade, procurem as instituições que oferecem ajuda. Procure o vizinho, grite, faça qualquer coisa, se expresse. Seja escutado. E cabe a nós todos, uma sociedade no geral, também escutá-los, também acolher a dor.
Nunca, nunca, jamais diga para uma pessoa que ela não tem um motivo para se suicidar, não porque ela não tenha algo desesperador, mas as pessoas costumam dizer: por que você pensa em se matar se você tem dinheiro? Por que você pensa em tirar a sua própria vida se você tem uma linda família? Porque isso é errado. Ela está sofrendo uma dor que você não entende. Tem um ditado no Ceará que acho que também tem aqui também, né? Que assim, é bem mal interpretado, porque ele quer dizer que você só sabe o que é uma dor quando você passa por ela, não é? Quando você não passa, você não sabe, você só faz um julgamento. Você se coloca ali como um juiz da razão e julga as pessoas. Então não julgue, acolha. E se você não puder ajudar, encaminhe para alguém que queira ajudar, ou pelo menos não atrapalhe. O problema de hoje em dia é que as pessoas confundem sinceridade, elas confundem sinceridade com falta de empatia e, mais ainda, com falta de educação. Aquela pessoa que fala tudo o que pensa, ela não é sincera, ela é mal educada. Ser sincera é falar quando alguém pede a sua opinião. Ser sincera é quando você é chamada a ajudar e, de forma empática, você ajuda. Fora isso, é falta de educação, é falta de empatia, é falta de amor humano. Eu vejo muitas pessoas, quando elas vão se qualificar, elas dizem: eu sou muito sincera, não é assim? Qual é a sua maior qualidade? Sou muito sincera, falo tudo que eu quero na cara das pessoas. Isso nunca foi sinceridade. E você pode ser responsável também por várias coisas ruins que acontecem na vida dos outros. O problema aqui é sistêmico. Os seus passos também interferem na vida alheia. Tenha responsabilidade. Falo isso para você e falo isso para mim também. Então, como eu ia dizendo para vocês, eu cheguei em Franca um dia e essa mãe estava aterrorizada. Ela foi a um centro espírita no atendimento fraterno e a pessoa que atendeu ela no atendimento fraterno pediu para que ela lesse Memórias de um Suicida. E começou a dizer para essa mãe que não tinha jeito, que o filho estava no Vale dos Suicidas, que nananã, e contou todo aquele terrorismo para a mãe. A mãe entrou em desespero, porque ela agora não sabia como ajudar o filho não tinha mais jeito, ela não tinha o que fazer, aí estava enfrentando luta, a saudade e agora a dor da impotência, que a gente já enfrenta normalmente. Quando um ente seu parte, a primeira coisa que dói em você e que você pensa é o quê? Eu não pude fazer nada. Exatamente nada, eu não pude fazer nada, não é? E essas mães, então? Então, essa mãe chegou em mim e chorando me falou. E eu disse para ela: olha, eu não posso te garantir que eu vou conseguir um contato com o teu filho, eu não posso. Isso vai muito mais além de mim. Independe de mim, do meu querer. Mas eu vou hoje, na hora que eu for dormir, eu vou pedir aos mentores e vou pedir a Deus que possa confortá-lo, que possa encontrá-lo, que possa alertá-lo que a família o ama, que a família está para apoiar em oração, em mandar luz. Eu vou pedir. E nesse dia era véspera da psicografia. E eis que o filho dela é trazido por um mentor espiritual e vem conversar comigo. E no momento eu não entendia bem, porque ele parecia muito confuso, muito desesperado, mas ele dizia: eu não tirei a minha vida. Eu não tirei a minha vida. E passado isso, conforme a conversa, e depois o outro ente espiritual que estava com ele me disse que no momento que ele colocou a corda e ia pular, ele teve um infarto. Ele infartou de forma fulminante. Ele não chegou a tirar a própria vida. Quando a mãe chegou, ele estava pendurado na corda, porque como ele infartou, o corpo caiu, não é? Então, não, o filho dela não havia tirado a vida. Ele teve a intenção e não conseguiu. Por motivo alheio, não conseguiu. Quando eu contei isso para ela, de uma certa forma, ela se sentiu aliviada. Mas, ao mesmo tempo, ela fez a pergunta seguinte: e o que acontece com ele? Acontece com ele o que aconteceria com qualquer um de nós.
Não tire sua própria vida, não tire a vida dos outros, não atrapalhe a vida de ninguém, pelo amor de Deus. Viva a sua vida de forma responsável. A falta de amor mata assim como arma, mata assim como corda, como veneno, como briga, como doença. A falta de amor mata. A falta de entendimento mata. O que o suicida não compreende é que a vida é um presente de Deus. E por ser um presente de Deus, cabe apenas a Deus. O momento da sua partida, o momento da sua ida. Não cabe a mim, não cabe a você. E é por isso que um dos mandamentos é não matarás. E também inclui não se matar. E quando as religiões pregam firmemente que esse é o maior crime praticado, é porque você está negando um presente que Deus te deu. Mas falta empatia em acolher a dor também. Tudo tem solução. Tudo tem solução. Eu fiz outra carta, deixa eu até corrigir, porque às vezes entram umas pessoas no canal depois, dizendo que eu falo no eu. As cartas não são minhas, são dos espíritos. Eu digo eu fiz porque eu escrevi. E aí vocês não conhecem o espírito e fica mais fácil de eu explicar assim. Mas eu escrevi uma carta por um outro espírito que foi um herói na essência da palavra. Ele morreu tentando salvar uma pessoa do afogamento. Ele não queria morrer. Ele não tinha intenção de tirar a vida. Ele tentou salvar alguém e morreu. Alguém que se joga em frente a um carro para salvar uma criança. Também tirou a vida de uma forma, mas ele fez o quê? Um sacrifício, né? Então, os suicídios têm formas diferentes. Tem aquela pessoa, eu já escrevi uma carta por uma pessoa também que se suicidou, que ela estava sob influência de muito remédio. Ela nem sequer tinha atestado ainda que estava desencarnada, porque já estava confusa. Escrevi uma carta também por um menino muito bom também, que a família me procurou, que era um menino muito doce, um menino bonito, que na adolescência enfrenta vários problemas, e esses problemas pesaram, é uma sociedade que julga, e pesaram nele também. Mas ele muito forte, ele me dizia assim: ô Mayra, fala para minha avó, porque ele tinha um amor muito grande por essa avó também, que eu conheci mais a avó depois é que eu conheci a mãe. Mas assim, ele dizia: fala para minha avó que eu estou bem. Sabe por que eu estou bem? Eu estou sofrendo as consequências dos meus atos, mas eu já fui avisado que eu vou conseguir sair, que eu vou ser resgatada. Eu tenho família aqui comigo. Eu vou lutar, eu vou ser forte. O que eu não fui forte aí, eu vou ser forte aqui. Eu estou dizendo que se você tirar a sua vida, vai ser fácil lá? Vai ser muito mais difícil do que seria aqui. Mas eles também têm perdão. Eles também têm direito a ser resgatados. Eles também têm direito e devem ser lembrados com muito amor pela vida que eles tiveram. Não foram covardes, não foram egoístas, foram desesperados. Isso chama desespero. Então, mais empatia, mais amor e também menos julgamento. No final das contas, por mais que você pratique qualquer religião, qualquer doutrina, eu que consigo vê-los, que consigo conversar, a certeza absoluta de tudo, eu só vou saber quando? Quando eu desencarnar. E é assim, encarnação atrás de encarnação. Por que é que nós enfrentamos hoje a falta de crença de muitas pessoas? Porque é um tipo de coisa que não se prova cientificamente. Apesar que, como a gente viu o Wagner Ideale falando também, a física quântica já dá um avanço em algumas áreas sobre o espiritismo. E quando eu falo espiritismo, eu não estou falando só da doutrina que eu sigo. Eu estou falando do espiritismo geral. Espiritismo, para mim, é Deus. Ele não é estabelecido só em doutrina, ele é Deus. É o espiritismo que está presente em qualquer religião. Então, às vezes você lê um livro, sim, existe um livro, Memórias do Suicida. Todo mundo aqui que é espírita sabe que aquela ali é a visão de um suicida pelo que ele passou, gente. Ele escreve o que ele passou.
Ele está falando algo errado? Não, ele está escrevendo a visão dele. Se você se suicidar, você pode passar até pior. Não significa que você vai passar igual, não. Então, não julgue, cada suicida é visto de uma forma diferente. E Deus é justo, senão não teria justiça divina. Deus julga de acordo com os atos, Deus julga de acordo com a intenção, Deus julga de acordo com o que acontece. Um exemplo, todo casamento termina por um único motivo? Não. Toda pessoa desencarna por um igual motivo? Não. Toda pessoa que desencarna pela mesma doença, ela tem o mesmo grau de evolução? Não. Então, por que o suicida seria igual para todos? Porque era uma pena igual? Porque era... Não. É um livro que se conta uma versão. Talvez se outros suicidas escrevessem livros, teria outra visão. No Céu e Inferno, o livro Céu e Inferno, vocês vão ver que existem vários relatos de tipos de suicídio. Um deles é um do pai que se suicida, porque naquela época, filho de viúva, filho único de viúva, não ia para a guerra. O pai tira a própria vida para que o filho não vá para a guerra. Conta lá também. Então, vamos procurar conhecimento, vamos procurar saber o que acontece, vamos procurar ter empatia, porque o que salva as pessoas não é somente a religião, não é somente as doutrinas, não é somente a ciência, isso é um conjunto. O que salva pessoas é o amor. O que salva pessoas é você se colocar no mesmo patamar que elas. O seu cargo, a sua condição, a sua opção sexual não te faz melhor e nem pior do que ninguém. Agora, o seu julgamento pode tornar a vida de alguém muito pior. Pense nisso quando você for brincar com qualquer coisa que seja. Qualquer coisa que seja. Opção sexual, cor, nível social, a forma. Tem pessoas que ficam brincando com o regionalismo. Por exemplo, eu tenho um sotaque, as pessoas costumam, às vezes, falar. Não aquela que fala de forma de brincadeira ou coisa assim, alguém que tem... Mas falam, muitas vezes, de forma pejorativa. A internet tem suas qualidades, mas a internet é terra sem lei, muitas vezes. As pessoas acham que porque estão por trás de um computador, elas podem digitar e dizer o que elas quiserem para você. Quanto ódio é disseminado na internet. Há pouco tempo, quem acompanha as redes sociais, um caso de um adolescente que tirou a própria vida porque foi hostilizado, porque colocou um vídeo com um amigo numa brincadeira. E aí as pessoas começaram a hostilizar ele por conta de uma opção sexual que ele teria, por conta desse vídeo. Ele não aguentou a pressão. A pressão dada pelos próprios encarnados, pelos próprios irmãos, pelos companheiros de caminhada. E tirou a própria vida. E aí você pensa, não, mas aí tirou a própria vida, a culpa é dele. Sim, aqui ninguém está falando que há um culpado maior do que aquele que de livre-arbítrio escolheu isso. Mas seus atos também respingam nas pessoas. E é tão bom quando você tem influência nas pessoas de forma alegre, quando as pessoas te dizem, você me espelhou. Mas quando a família vê que um ente tira a própria vida porque foi hostilizado em rede pública, e as pessoas ainda curtem isso, as pessoas dão ibope à violência. A violência vende, o ódio vende. As pessoas dão ibope a isso, cresce isso. E não fazem nada, não fazem nada. Aquelas pessoas que deixam de fazer o bem, elas são tão culpadas quanto aqueles que fazem o mal. Exatamente. Então, parem, as pessoas que hostilizam outras por religião, por opção sexual, por qualquer coisa que seja, em rede social, por trás do computador, essas são os verdadeiros covardes. Esses, sim, são covardes. E aí não adianta pregar religião, não adianta pregar amor, não adianta ir lá no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, colocar versículo de Bíblia e colocar coisas da sua religião, se de fato você não exercita. Você também, que tem uma religião, ou uma crença, ou uma doutrina que não acredita em nada, que propaga a não existência da vida depois da morte, que propaga muitas vezes a não existência de Deus. Tome cuidado, porque algumas pessoas tiram a própria vida porque acreditam que lá não existe mais nada. Morreu, acabou. Não é assim que algumas pessoas dizem?
Tenha responsabilidade com o que você prega, porque você também responderá. Você também responderá. E eu não estou criticando os irmãos agnósticos ou ateístas, não. Vocês podem ter as suas crenças, como eu tenho a minha, sem fazer disso um revólver, sem fazer disso um gatilho, uma arma de guerra para as outras pessoas. Eu, em hipótese nenhuma, tenho o condão, tenho o interesse de catequizar ninguém. E aquelas pessoas que têm outras religiões, aquelas pessoas que não têm, também não deveriam. Nós temos livre-arbítrio. Deixe cada um exercer a sua profissão de fé onde quiserem. Onde quiserem. Eu me lembro que quando eu comecei a psicografia, e isso explodiu na internet, e deixo claro que não foi por vontade minha, ocorreu de um amigo meu em Franca. A gente não conversou e ele lançou o vídeo. Como eu fiz lá, eu não acreditava que foi o Paulinho. Um beijo para o Paulinho, meu amigo de Franca, do Recanto. Quando eu cheguei em Brasília, o vídeo já tinha não sei quantas mil visualizações e pronto. E ali começou a minha odisseia. Porque eu já não conseguia mais ficar escondida. Os primeiros dias que isso cai na internet, os ataques são fulminantes. Ataques de pessoas que não acreditam, ataques de pessoas que são de outra religião, ataques de pessoas que te julgam a tua moral, me chamavam de charlatã, me diziam que eu queria dinheiro, que eu queria ganhar isso, que eu queria ganhar aquilo. Eram ataques tão violentos, muitas vezes, que mexiam no meu pessoal. Enfim, aquilo me deixou abismada, assustada. Eu comecei a ficar muito assustada. Mas passa. E é isso que eu quero te dizer, você que está em casa, enfrentando qualquer coisa que seja, a falta de emprego, uma dissolução de um casamento, você está sendo perseguido por alguém no trabalho, ou dentro da sua casa, do seu próprio familiar. Isso passa. Chico tinha uma poesia que era tudo passa. Isso passa, isso também vai passar. Isso passou para mim. Ah, Mayra, você não sofre mais ataque? Ah, sofro muito. Mas muito mesmo. Sabe só o que acontece? A couraça ficou dura. Eu aprendi que eu não mudo as pessoas, mas eu mudo a mim mesmo. Você que não vê saída hoje com a falta de emprego, você que está passando por necessidade, procure, peça ajuda. Existem casas como a nossa que estão aqui também esperando por você, sem julgamento. Quando nós montamos os projetos aqui, e vocês podem perguntar para qualquer pessoa que trabalha aqui na Casa da Caridade, eu sofri muita crítica e ainda sofro, porque as pessoas dizem: eles te enganam, eles enganam você. Tem pessoa que pega a cesta básica aqui e pega de novo, porque vem outro familiar. E dizendo isso. Mas a primeira coisa que o mentor falou é: pediu na porta da casa, não se nega. Quem está pedindo ajuda sabe por que está pedindo ajuda. Ah, um ou outro fez algo que vendeu a cesta, coisa parecida como eu já recebi. Isso é um problema meu, da casa? Não, isso é problema dele, com a consciência dele e com Deus. Ajude sem julgar. Às vezes você vê um irmão na rua pedindo dinheiro. Isso é para cachaça, isso é para droga. Isso pode até ser, mas isso também pode ser para comida. Como eu fiz direito, todo mundo sabe que minha profissão é advogada. E existe um lema para as pessoas que advogam, que elas dizem assim: antes, não sei quantas pessoas culpadas fora do que um inocente preso. E muita gente critica isso. Mas, no fundo, o que essa tese quer dizer é que é muito difícil. É melhor você errar tentando ajudar do que você errar por falta de ajuda. Então, tente ajudar das várias formas possíveis, porque as pessoas têm vários problemas diferentes do seu. Ah, Mayra, tem gente que tira a própria vida porque o casamento acabou, porque a pessoa que ela amava não ama mais ela ou ele, porque, enfim, não tem mais motivo. Pelo contrário, você tem muito motivo. Existem muitos amores, e de forma diferente. Como existem muitas vidas, existem muitos amores. E você pode seguir sua vida e encontrar uma pessoa compatível com você, ou não encontrar. Porque quem te disse que você vai ser feliz só com alguém? Isso é uma opção. Mas eu, e aí é a minha opinião, acho que todos nós, todos, aqueles que passam por problemas, aqueles que são depressivos, aqueles que passam por problemas psicológicos, aqueles que não passam por nada, devemos conhecer a realidade do mundo.
Existem pais em que a esposa desencarna e fica com os filhos para criarem. Existem mães que o esposo desencarna e ficam com os filhos para sustentarem e criarem. Existem pessoas que perdem pai e mãe num Covid, de repente, assim, um atrás do outro. Existem pessoas passando fome, existem pessoas no hospital, em doença terminal, lutando pela vida. Existem pessoas presas de forma inocente, existem pessoas presas, culpadas, mas que já deveriam ter saído e não saíram. E aí você diz, por mim, apodreça lá. É outro pensamento errado, outro pensamento baixo, outro pensamento pequeno, da pequenez do ser humano. Não deseje para você o que você não queria para alguém que você ama ou para você. Vamos conhecer as mazelas do mundo no íntimo. Vamos ver outras pessoas, vamos conversar com outras pessoas. Talvez assim a gente julgue menos. E talvez assim a gente consiga enxergar que para tudo tem solução. Para depois da morte também tem. Porque Deus é um Deus misericordioso. Mas não faça isso. Não tire sua vida para que você não tenha que passar por nada que eles passam. Eles muitas vezes lá, eles encontram a fortaleza. Mas sabem por que eles encontram a fortaleza? Porque eles veem o sofrimento da família que ficou aqui. Aí eles procuram lutar lá para poder ajudar. Lá eles reconhecem o amor. Eles dizem, eu não deveria ter feito isso com minha própria família. Eu não deveria. Uma das cartas que eu entreguei, que eu achei mais bonita, assim, todas são bonitas, mas que me tocou profundamente, era de um rapaz que matou a esposa e depois se suicidou, quando eu estava lá no Sezon ainda. Foi uma carta lindíssima, de força também. E algumas pessoas me criticaram, mas e por quê? Por que eles não falam sofrimento? Porque a carta não vem dizendo. As pessoas querem terror, as pessoas querem violência, porque é o que dá ibope, é o que vende. E não é assim que você vai conseguir salvar uma pessoa que quer tirar a sua própria vida. É explicando por que não, é oferecendo ajuda, é escutando, é dando a mão. Entendam isso, a violência nunca traz amor. O terror nunca converte pessoas. Só o conhecimento, só a falta de preconceito. O preconceito, o julgamento tem que acabar, é algo necessário. 1 milhão, praticamente 1 milhão de pessoas tiram a vida por ano. Pensem nisso. Pensem nisso. Quanto tempo? Eita, já passei, hein? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, para encerrar a palestra, eu não estou aqui dando apoio ao suicida, dando apoio ao suicídio ou coisa parecida, porque eu ainda posso enfrentar essas interpretações. Eu estou aqui dizendo que é um ato, sim, um ato violento, um ato que deixa... O suicida, ele deixa toda a família, ele deixa todos eles aqui sofrendo. Ele tira a vida dele e, muitas vezes, ele tira parte da vida das pessoas. Isso é fato. Que ele ama, e ele só se dá conta disso depois. E quando chega lá, ele tem que passar o processo pelo que ele tem que passar. E é doloroso, é difícil. Antes fosse esse terror que as pessoas causam, que é terror de dor no braço, é porque eles dão um tiro e aí eles ficam sangrando o tempo todo e vendo sangue. É porque eles sentem, sim, eles podem até sentir tudo isso, mas a dor que eles sentem é uma dor diferente, não está catalogada aqui. Não há nenhuma dor física que se compare. Mas aí, de repente, eles acordam e sabem que podem lutar pela evolução deles. E são resgatados pelos familiares, pelos entes queridos, pelos entes mentores. E são resgatados, e estudam, e são tratados, igualzinho nós somos aqui. E depois reencarnam para cumprir mais uma missão aqui na Terra. Então, o que eu estou dizendo é que é um ato grave, mas que também tem perdão. Pode ser que a pena seja muito mais dura do que você imagina. Você acaba com sua vida só no seu pensamento. A vida não termina, o sofrimento te acompanha. Aquilo que te atormentava também. Tirar a vida nunca vai ser solução. Mas a falta de empatia com os familiares, a falta de empatia religiosa, clínica, enfim, é também uma violência. E Deus não abandona nenhuma ovelha, nenhuma. Nem as que são assassinadas, nem as que morrem por doença, nem que tiram a vida. Todos somos filhos de Deus, falhos e errantes, e merecemos e obtemos também o perdão. E aí eu ensaiei para ler aqui, mas eu passei muito do tempo. O pessoal diz que cearense fala muito, mas não é nem cearense, sou eu mesmo, gente.
Eu fico tentando ver o que é que eu vou falar. E principalmente, tem temas que são muito sensíveis, mas que eu não gosto de tratar tema como tabu. O problema é que a gente quer tratar todos os temas como tabu sobre a nossa lente conceitual que nós temos do mundo. A nossa lente, a nossa visão do mundo a gente quer colocar nas outras pessoas. A nossa visão religiosa a gente quer colocar nas outras pessoas. E existe um ditado que o pessoal fala sempre, que podia servir para tudo, até para aspecto religioso. Gente, Deus deu a vida de outra pessoa para você? Deu não, né? Deu só a sua vida. Vamos começar cada um cuidando da nossa e ajudando o próximo. E isso salva pessoas também, tá certo? E antes de terminar e passar para os recados, eu recebi, agora há pouco, quando eu estava escrevendo os recados, porque eu aprendi uma coisa, gente. Quando eu passo os recados, eles já estão aqui, junto comigo. Mas quando eu passo os recados no meio da palestra, falando a palestra ou coisa parecida, eu entro numa confusão muito grande. São muitos falando ao mesmo tempo. Então, eu já errei falando o nome de uma família, da outra, enfim. E aí eu aprendi que é melhor eu organizar a fila, entendeu? Então, eu chego um pouco antes, eu pego os recados de quem está autorizado. E, se acontecer de ter algum recado fora, eu também passo, eu converso com a família também depois. Mas, nisso, enquanto eu estava pegando os recados das pessoas, eu recebi uma cartinha da dona Selma Maria, de Itatiba. E ela me ofereceu uma poesia, que eu achei muito linda e muito apropriada para o tema de hoje. Porque o tema de hoje não foi suicídio, foi valorização da vida. Foi a vida vale a pena se viver. E a vida vale a pena porque a gente tem pessoas, tem anjos. Não é essa visão de anjo que nós temos, esses anjos de asinha que a gente cria e aí fica tão distante da gente. Nós temos anjos encarnados que nós conhecemos, anjos familiares, anjos desencarnados, que são nossos entes. Nós temos amigos, nós temos familiares que são anjos na nossa vida. E a gente precisa aprender a dar valor logo. Tanta gente, tanta família brigando por coisa pequena, que não aprenderam ainda que essa encarnação ela é passageira e rápida. Eu penso muito nisso, porque as pessoas me perguntam como é lidar com a morte todos os dias, né? Então, desde 7 anos, as pessoas acham que eu lido com a morte. Eu não lido com a morte, eu lido com a vida. Quem lida com a morte é quem ainda não entendeu o valor dessa vida aqui, o valor dessa encarnação. Só está morto a pessoa que é esquecida. Você quer matar alguém? Esqueça ela. E aí não vai precisar ela estar morta fisicamente, não. Quem aqui, de verdade, não já matou alguém em vida? Alguém que se ama, alguém que não se ama. Por que a gente diz que a gente não faz? Porque é feio. Porque simplesmente é feio. Mas a primeira coisa que a gente diz é assim, fulana me maltratou, eu não quero vingança, não vou fazer nada, vou simplesmente ignorar, esquecer. Se vocês pegarem na internet, tem uma coisa que é feita com os arroz, uma experiência, com vários potinhos de arroz. Num deles, o arroz é tratado com carinho, energias positivas, no outro é tratado com raiva e no outro é tratado com indiferença. Qual é o arroz que vocês acham que fica pior? O da indiferença. Porque quando você sente raiva de alguém, ainda assim, você sente algo. Indiferença é muito pior. Então, indiferença também mata. E é ela que mata, seja encarnado ou desencarnado. Não esqueçam seus entes, rezem por eles, conversem com eles. Eles permanecem vivos, perto de você. Todos os seus atos são vistos por eles. Todas as suas crises, suas tristezas. Procure aprender a viver, porque eles agora também dependem de você para conseguir evoluir. Você também é responsável. E se você ama eles tanto quanto você diz, aprenda que todas as suas energias chegam até ele. Até seu pai, até sua mãe, até seu filho. Você não disse que amava ele enquanto ele estava vivo? Por que não ama quando ele desencarnou? O que é que muda? Nada. Não muda nada. E talvez seja até muito maior o amor, porque você aprendeu a dar valor. Às vezes, aquele dia que você não dava valor, você briga com o pai, com a mãe, você briga com o seu filho, fala assim, eu não aguento mais, não sei o quê. Você, depois que ele desencarna, você fala, meu Deus do céu, como eu perdi tempo. Por que eu fiz isso? Eu não deveria nunca ter feito isso. Então, o amor aumenta. Quando desencarna, o amor aumenta. Aí eu vou ser julgada aqui,
Vai ser chuva de julgamento. Mas é isso mesmo, o amor aumenta quando desencarna. Sabe por quê? Porque você aprende a dar o valor que você não dava a momentos, a pessoas, a coisas. Aí o amor aumenta. E aí você terá outra chance. Nunca pense que você nunca mais o verá. O verá e terá outra chance. E aí eu espero que você escute uma doida que nem eu. E comece a dar mais valor, e comece a não brigar por pouco, e comece a entender que a sua vida vale muito. Você que diz, eu vou tirar minha vida porque eu não aguento viver sem ele, quando você fizer isso, além de não encontrá-lo, você piorou muito, muito. E as pessoas que tiram a própria vida são católicas, evangélicas, espíritas, espiritualistas, elas não são de todas as religiões e ideologias, tá bom? Não existe nenhuma religião que fuja a isso, não. Então, hoje, por empatia à vida, por amor ao próximo, para que a gente possa ser empático, ouvir, escutar, aclamar, atender, eu recebi uma poesia muito linda que eu quero ler para você. Ela diz assim, são almas perfumadas. Eu nem sei de quem é, gente. Depois, se vocês souberem, pode colocar aí no YouTube, porque eu recebi de presente, da Dona Selma. Um beijo, Dona Selma. E diz assim, tem gente que tem cheiro de passarinho quando canta, de sol quando acorda, de flor quando ri. Ao lado delas, a gente se sente no balanço de uma rede, que dança gostoso numa tarde grande, sem relógio e sem agenda. Ao lado delas, de sol quando acorda, de flor quando ri. Ao lado delas, a gente se sente no balanço de uma rede, que dança gostoso numa tarde grande, sem relógio e sem agenda. Ao lado delas, a gente se sente comendo pipoca na praça, lambuzando o queixo de sorvete, melando os dedos com algodão doce, da cor mais doce que tem para escolher. O tempo é outro e a vida fica com a cara que ela tem de verdade, mas que a gente desaprende de ver. Tem gente que tem cheiro de colo de Deus, de banho de mar, quando a água é quente e o céu é azul. Ao lado delas, a gente sabe que os anjos existem e que alguns são invisíveis. Ao lado delas, a gente se sente chegando em casa e trocando o salto pelo chinelo, sonhando a maior tolice do mundo com o gozo de quem não liga para isso. Ao lado delas, pode ser abril, mas parece manhã de Natal, do tempo em que a gente acordava e encontrava o presente do Papai Noel. Tem gente que tem cheiro das estrelas que Deus acendeu no céu e daquelas que conseguimos acender na terra. Ao lado delas, a gente não acha que o amor é possível, a gente tem certeza. Ao lado delas, a gente se sente visitando um lugar feito de alegria, recebendo um buquê de carinhos, abraçando um filhote de urso panda, tocando com os olhos da paz. Ao lado delas, saboreamos a delícia do toque suave que sua presença sopra no nosso coração. Tem gente que tem cheiro de cafuné sem pressa, do brinquedo que a gente não largava, do acalento que o silêncio canta, de passeio no jardim. Ao lado delas, a gente percebe que a sensualidade é um perfume que vem de dentro e que a atração que realmente nos move não passa só pelo corpo. Corre em outra veia, pulsa em outro lugar. Ao lado delas, a gente lembra que no instante em que rimos, Deus está conosco, juntinho ao nosso lado, e a gente ri grande que nem um menino arteiro. Tem gente como você, que nem percebe como tem a alma perfumada, e que esse perfume é dom de Deus. Então, o nome dessa poesia é Almas Perfumadas, né? Que a gente saiba valorizar as almas perfumadas que tem ao nosso lado, que já desencarnaram, mas permanecem também do nosso lado, e que a gente possa ser uma alma perfumada para alguém, tá bom? Então, pronto. Chegada aqui, eu vou falar os recadinhos dos que têm permissão. Então, vamos... Aí vocês podem chegar. Então, vamos começar com a Ana Carolina. É uma menininha muito, 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 muito linda, gente. 11 anos. Ela me disse que tem 11 anos. E ela disse que tem um laço dourado, mamãe, igual o que ela tinha quando estava aqui. O nome da mamãe é Patrícia, o nome do irmão é Samuel. Ela disse que o aniversário dela foi comemorado lá e também foi legal. E ela disse que trocaram alguma coisa na cabeça dela lá, que ela não tem mais dor de cabeça, mãe. Ana Carolina. Estou também com o Andrei Freitas. É um jovem que parece que desencarnou de quê, Andrei? Uma doença, leucemia? Andrei. O nome do pai é André, o nome da irmã é Luíse, e do pai também é André. Mas eu estava esperando você com uma barbona enorme. Ah, muito bem, está vendo, Andrei? Ele só...
Andrei está mandando muito beijo. Diz que ama muito vocês, que presenciou e presencia a busca de vocês. Ele está me dizendo que vocês também frequentam outros lugares, né, em busca dele. E que ele vai lutar para ter autorização também para escrever. Ele ama muito vocês e sabe que vocês lutaram muito, 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 muito por ele durante a doença, viu? Ele está bem. Ele está dizendo, só pediu para dizer para vocês que ele não tem mais o sinalzinho aqui não, tá, gente? Porque eu pedi para ele alguma coisa que eu pudesse dizer para vocês. E ele disse, eu tinha um sinal aqui, mas eu não tenho mais. Então, ele não tem mais o sinal, gente. Mas está bem, está falando de vários amigos dele, do Tarso, da Camila, um monte de gente. Ele ama muito, 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 muito. Ama muito vocês, tá bom? Muito, muito. Eu estou com o Anderson Henrique Xavier. Ele está dizendo que quer falar com a Ana Verônica, a esposa dele. Ele está dizendo que lá ele não usa mais insulina. Ele está dizendo que quer que você cuide muito do Nicolas e do João Neto. Ele disse que dá graças a Deus, não pense em culpa, dá graças a Deus que fez a viagem com você, porque foi a última viagem. Ele diz que você errou e ele acertou. A criança é um menino e não uma menina. E ele está falando também que ama a dona Lola e que encontrou o pai dele, que está junto com o pai dele, tá bom? Ele está junto com o pai. E ele disse, mãezinha, para você fazer uma festinha para o João Neto, tá bom? No mês que vem, faça a festinha do João Neto. Ah, desculpa, o Andrei está só falando aqui. Vocês conhecem quem era seu Hermínio? Ele encontrou seu Hermínio, tá, gente? Para vocês avisarem. Ele está dizendo que ele encontrou o seu Hermínio. É da família de vocês, não é? Isso, então, ele encontrou o seu Hermínio, viu? Disse que ainda usa o mesmo chapéu, está usando o chapéu lá. Ele está ouvindo. Ele disse também que ama muito, muito você. E que não quer que vocês lembrem da época do tratamento. Vocês fizeram tudo o que vocês podiam. E que ele está bem, está estudando. Lá ele também está estudando, ele está falando. Ele é lindo, viu? Mas ele está com cabelo, porque, como eu vejo ele agora, e vocês têm outra visão, ele está com cabelo, tá, gente? Já falei do seu Hermínio, agora elas vão passar o recado também. Dona Sandra Cardoso, não sei se a família da Dona Sandra está por aí. Dona Sandra, né? Dona Sandra está com a mãe, está com o pai, que eu sei que vocês queriam também, que são o seu avô e avó, não é? Não. É Costa, não é? Costa, é Costa. Costa. Então, ela está com a mãe e o pai, tá? Lá também. Ela está falando dos filhos dela, Fábio, Aline e Érica, dos netos. Ela disse que os pais estão cuidando dela, que ela já não tem problema, que ela não precisa passar por nenhum tratamento e que os pais estão cuidando dela. Eu acho que você é sobrinha e tem sua mãe, não é? Você é irmã e tinha uma sobrinha? Você que é a Karen? A Nanda, né? E a sobrinha era? Mas ela está falando de tanta gente que a família é longa, né? Quem é Eliette? Elisete? Eliette. Isso, é a irmã. E ela está bem. Ela está bem e ela quer que você diga isso aos filhos, que ela já não tem mais problemas. Algumas coisas que ela está falando eu não vou falar aqui, tá bom? Depois, se você quiser, a gente conversa. Mas que ela está bem, tá bom? Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, a mamãe é Marilene. Marcos Vinícius, José Dias Chaves. Eu não sei se a família está, mas é do Cruzeiro, viu, gente? E se veio para mim, é porque veio por alguma afinidade. Me parece que é conhecida da sua filha, viu? Então, Marcos Vinícius, a mãezinha vai saber que você está bem. A mãe é Marilene. E o Chechel, que é o Sheliton, 29 anos, 28, um acidente de moto, ele quer que diga para elas saberem quem é. Está com muita saudade da Mariana, que é a filhinha dele, da Ana, que era a esposa. Ele está dizendo que a Ana é uma rainha e a filha dele tem a quem puxar para ser uma princesa. Está com saudade do pai, da mãe, do irmão. Sabe que o irmão agora está trabalhando e que a Mariana está muito linda. Tá bom, gente? Por hoje é só. Esses foram os que tiveram autorização para falar. E eu quero agradecer imensamente, imensamente. Logo, logo, as psicografias irão voltar.
eu vou tomar a vacina, a segunda dose, e aí, a partir de então, fica a critério dos mentores, a forma que a gente vai fazer a psicografia, da forma mais segura que a gente puder. E muito, 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 muito obrigada a todos que compareceram na casa e que também nos assistiram. Um beijo. E agora vocês vão se preparar para tomar o passe, tá bom? Fechem os olhos. Pessoal de casa também, se quiser participar.